O Rodrigo ter feito faculdade de música te influenciou a querer estudar música também? Porque você entrou na faculdade de artes, né? Sim, não, a gente já chega nessa parte Foi aí, depois, né? da Sim, sim. influência, foi um Então. pouquinho antes. É, que assim, aconteceu um fator nesse mesmo período em que eu estava estudando violino, que foi o que me fez pensar em cantar, né, profissionalmente, vamos dizer assim. O Rodrigo já tinha cogitado comentários de cantar profissionalmente, né, de fazer alguma coisa. Só que na época, eu sempre fui uma pessoa extremamente fechada para opiniões. E como eu era uma adolescente, tinha acabado de perder meu pai, então assim, eu estava naquela fase, graças a Deus, eu estava dentro de um contexto religioso que me protegeu e me acolheu Uhum. para Deu não suporte. fazer muita merda, né. Eu fui fazer as merda, pelo menos eu já era maior de idade. Né, aí já não Oi, merda. é. Oi. Mas, nesse período, eu tinha uma visão muito bitolada que cai naquilo que o Rodrigo falou, que hoje eu sei que não é assim, Sim. que tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham com música dentro da igreja e a gente sabe que não é mais dessa forma, Uhum. mas era aquela coisa, ou você canta para Deus ou você canta para o mundo. Então, opa, eu não posso cantar para o mundo, vou só cantar na igreja. E aí não vamos cair para esse lado aí não, né, o Rodrigo que fique lá com a faculdade dele, não, não. E foi engraçado que eu lembro, acho que eu estava com o pessoal da igreja uma vez cantando em um casamento. Pazeloto. Oi? É, então, mas aí o Pazianotto, o eu sempre esqueço o primeiro nome O dele. Sérgio. Não, o Pazianotto, irmão do Sérgio, que era o que tirava foto e O fazia Sérgio, irmão do vídeos. Ah, Pazeloto. tá. Eu conheço todas as filhas dele, que é a Patrícia, a Francine, mas eu esqueci a Ana Paula e eu esqueci o nome dele. É sempre o Pazianotto, né. E o Pazianotto ele estava fotografando e filmando, como ele sempre fazia esse casamento. E eu estava com o pessoal da renovação, fazendo o casamento provavelmente de algum conhecido. A gente não era remunerado para isso, Uhum. né, por consideração: "Ah, canta no meu casamento", canto. E a gente ia lá e fazia isso de graça. Era no Vasco, né? É, No e 0800 ele ali. chegou pra mim e falou, ele falou: "Olha, eu vi que você canta, o meu irmão ele toca em cerimônias, e a moça que trabalha com ele não tá podendo fazer mais, você não quer fazer com ele?". E aí ele colocou a gente em contato. E aí sim foi onde eu conheci o Sérgio Pazianotto. Aí eu falei: "Legal, vou cantar em casamento, é cerimônia, então tá tudo bem". Tá dentro. É. E aí eu conheci o Sérgio, na época ele fazia sozinho o teclado, que eram os teclados MIDI, né, até Uhum. na época eu era bem ingênua, eu não sabia que Ele tinha os cartuchos. é, Mas tinha mesmo. era os Eu cartuchos lembro. e ele comprava a revista Cover Teclado, tanto que depois ele me passou as letras todas lá, só que ele falou assim: "Olha, O eu". André Pazianotto. Não, o André não foi o André, Não é o foi? André? É o irmão do André, é o outro. Rafael. Era o que era secretário lá no João. TCC também. Teodoro. Nós vamos lembrar Sampaio. depois. Enfim, enfim. Sampaio Pazianotto. E aí eu lembro que só que não, ele precisava para um casamento Uhum. específico, mas ele também precisava, eu acho que era para um réveillon ou para um Natal, no E hotel fez o convite pra no você. hotel satélite. E aí eu fiquei naquela, por que não, né, Sim. e ele ia me pagar para isso. Deu aquela sensação de eu estou fazendo algo errado, mas eu preciso trabalhar também, isso vai me dar um dinheiro, por que não? E eu lembro certinho que eu fui, na época eu não tinha um repertório grande, porque eu não ouvia músicas que eram Do seculares, mundo. a não ser quando eu estava com o Tadeu, que o Tadeu ouvia Band Vale, Aham. né, então todas as vezes que a gente ia para Taubaté, alguma coisa assim, Mas aí não conta. No é, corcelzão. o Aí não Corcel. conta, porque, pô, Não, Band e Vale. o Tadeu influenciou bastante nessa questão, que o pouco que eu sabia naquela época de música que não era heavy metal, foi as coisas que o Tadeu ouvia, né, então eu ouvi muito Elis Regina, graças ao Uhum. Tadeu, inclusive eu tenho 2 CDs lá em casa, Tadeu, não queria contar não, que eram só CDs da Elis Regina, tá comigo, tá. Até hoje, tá, Eu Tadeu? roubei, Pode eu não pedir. devolvi, mas não, foi por uma boa causa, e eles me ajudaram muito. São 2 CDs, 2 coletâneas, os 2 são duplos, então tudo que eu sei de Elis Regina tá lá. E eu ouvi essas músicas por conta do Tadeu, Sim. então ele me ajudou bastante nisso, mas não eram muitas músicas, né, tinha muita coisa internacional, então não falava inglês, né, não falo até hoje, mas já tá melhorzinho. E aí, o que era nacional que eu consegui absorver, então teve um pouquinho de Milton Uhum. Nascimento, né, de Caetano Veloso, e aí eu consegui um repertório de umas 10 músicas no máximo. E foi a primeira vez então que eu cantei profissionalmente,
que foi daí com o Sérgio. Então, o que eu fiz com o Sérgio? Eu trabalhei no Hotel Satélite uma vez com ele, que foi, acho que até para ele me testar, né, para ver se realmente ia sair alguma coisa. Eu lembro depois que eu fui fazer um réveillon com ele eu não lembro se era Sagres. Eu não lembro disso porque eu tava em Ubatuba, sabe? Enfim, eu fiz três hotéis com ele diferentes, um ali em Capivari, que hoje mudou o nome, eu não me recordo, mas não era o Sagres não, que o Sagres sempre foi no mesmo lugar, né. E trabalhei 3 vezes com ele e fiz um casamento também. E eu lembro que daí, né, a nossa parceria se rompeu, porque num outro casamento que a gente ia fazer, eu tive uma crise absurda mesmo de laringite, e assim, minha garganta inflamou de uma forma que eu não tive condições de cantar, e aí acabamos não trabalhando mais junto. Não sei se ele achou que eu estava Fingindo de ali. má fé com ele, realmente não foi. Eu lembro que na época eu gastei um dinheirão com médico, antibióticos e tal, e foi a primeira vez também que eu perdi a minha voz, assim, fiquei bem chateada com Ficou isso. parecido com o que eu Tava tô tipo o hoje. Rodrigo hoje. Um pouquinho pior, porque a voz realmente não saía, né. E aí eu parei, foi minha parceria acabou com ele. Mas aí foi no período que o Rodrigo já estava na faculdade, e aí o Rodrigo falou assim: "Vamos montar um repertório pra gente fazer junto". Tá, aí, ó, tem um ponto. Começamos. Tem um ponto de... Na cronologia, então. Quem puxou, na verdade, o rolê foi a Ana. Porque a Ana foi pro Projeto Guri primeiro, do que o Rodrigo foi pra faculdade. Não. Eu fui pro 2000, Guri no mesmo tempo que você foi pra faculdade, não foi? Você foi pra faculdade em 2003, 2004 ali mais ou menos, não foi? Não, Olha, 2003 eu 2002. tava dentro da faculdade. Já no tava na primeiro ano. faculdade? Eu lembro porque em 2003 eu já estava na Feio Camargo. Foi quando ele... Em 2000 Ô, Graça, vai lembrar aqui. Quando você fez o curso de Senac? 2002 ou 2003? Olha, não sei mais, foi em 2002. Tem outro pior do que eu. Foi 2002. Então, em 2003, eu entrei para fazer um técnico no Senac e eu entrei também na Feio Camargo para fazer violino. Uhum. E o Rodrigo já estava na faculdade. FASC. Agora clareamos. Por que eu lembro disso? Porque eu lembro que eu saía do Senac tarde da noite, às vezes encontrava ele e a gente subia para casa junto. Que ele saía, né, chegava do busão Sim, de do Pinda. busão de Pinda. E então foi mais ou menos assim. Foi. Então, nesse período aí eu consegui entrar para o conservatório. Uhum. Foi o primeiro ano eu repeti, não passei no teste, obviamente, porque eu devia tocar muito mal. O segundo ano quem me ajudou a estudar foi a Cris, inclusive, passei no teste, e aí o Rodrigo já estava na faculdade. Então eu entrei na Fego Camargo para fazer o técnico profissionalizante quando ele estava. Mas no Guri, provavelmente eu entrei, acho que o ano que você entrou, ou ele já tinha acabado de entrar na faculdade, eu entrei Você no entrou em meio, seguida. no semestre. Foi junto que isso Entendi. começou praticamente. Tudo Né? bem. E aí, mas quem cantou profissionalmente remunerado, primeiro fui eu. Você que levou o dinheiro da música pra casa. Exatamente. Aí ele falou, então, se eu fizer faculdade de tocar... Foi acho ela que dá levou o pra- veneno pra dentro de casa. Eu que levei a droga. Falou, vem valeu. e segue-me.